Toda cidade nasce próxima a um curso d'água. É uma questão de sobrevivência para quem desbrava uma região. Há 100 anos, Rio Branco nasceu às margens do principal rio do estado, o Rio Acre. Ele e seus afluentes cortam a capital do Acre. O Igarapé São Francisco é o principal deles. Atravessa 17 bairros de Rio Branco. Moram à beira desta bacia 45 mil pessoas. O Igarapé responde ainda por 70% da drenagem natural da capital. Daí sua importância para a cidade. Mas, com a ocupação desordenada da região, começaram a aparecer os problemas de degradação ambiental na bacia do São Francisco. Esse diagnóstico socioambiental é fundamental para nos dar os elementos técnicos para trabalhar este programa. Inclusive, nós desenvolvemos um modelo de planejamento para a ocupação ordenada do município de Rio Branco a partir das bacias hidrográficas como unidade de planejamento. O maior problema para o São Francisco e para os demais cursos d'água e recursos hídricos do nosso município, do nosso estado, é a questão da ocupação desordenada. Essas áreas têm uma declividade muito alta, portanto, ficam suscetíveis ao processo de erosão, que por sua vez provoca o assoreamento e, em última instância, as enchentes, que aí agrava todo esse problema, essa problemática, de ocupação desses bairros. A partir desse projeto, diagnosticando claramente tudo isso, nós pretendemos elaborar não só o programa de gerenciamento dos recursos hídricos, mas também um grande programa de urbanização da cidade de Rio Branco, levando em conta principalmente a necessidade de dar uma oportunidade para estas famílias que estão nessas áreas de risco de terem uma moradia digna e condizente com a sua realidade. Esses são alguns dos problemas existentes no Rio São Francisco. Hoje se percebe, mesmo você andando ao longo da bacia, você percebe que hoje já não existe mais a fauna e a flora que era há 30 anos atrás, em consequência dessa poluição que é assustadora no Rio São Francisco. Isso é reversível? Olha, em relação ao rio, à cidade, você percebe que todo o movimento de terra que ocorre durante o período seco no entorno da cidade é carreado para o Rio São Francisco. Consequentemente, você tem aí um índice de assoreamento e de erosão altíssimo, e essa carga poluidora, consequentemente, só vai trazer mais consequências danosas à evolução do Rio São Francisco. E principalmente, difícil será muito mais ainda para se recuperar esses índices alarmantes de poluição no Rio São Francisco, e erosão e o assoreamento. Mas só que a gente vê que vai desmoronando, porque cada vez que limpa mais, fica mais fácil para a erosão desmoronar, A falta de saneamento básico na região é responsável por boa parte da poluição que hoje afeta o local. Tudo incomoda. A água, o mau cheiro, Tudo incomoda. Como é que você faz para conseguir água potável quando está alagado? Rapaz, traz dos vizinhos. Nós estamos trabalhando com 6 pontos de coleta, os mais afastados e os que cobrem os que estão dentro da cidade. Claro que os da cidade os índices são muito altos em relação aos mais afastados, mas os mais afastados também são altos. Então isso quer dizer que o Igarapé São Francisco inteiro ele tem um índice de poluição muito alto. Dos elementos poluidores mais presentes nesses ambientes de coletas, quais os que a senhora destacaria? Eu destacaria a comunidade de algas fitoplânctônicas, as cianobactérias, que essas são conhecidas no mundo inteiro como altamente indicadoras de poluição, e a alta concentração de fósforo e nitrogênio no ambiente, que é decorrente da decomposição da matéria orgânica que é jogada lá dentro. Este problema atinge ainda 80% dos moradores de Rio Branco. A poluição compromete a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas, além de causar desequilíbrio ambiental. Nós temos 2 estações de tratamento de esgoto que vão ser
digamos assim, implantadas para resolver o problema da coleta e tratamento de esgoto para que possa diminuir as contribuições que são despejadas in natura no Igarapé. Uma estação já está prestes a entrar em operação, a chamada ET Conquista, que fica aqui próximo ao Horto Florestal. Uma outra estação vai ser construída futuramente, dependendo da disponibilidade de recursos, na foz do São Francisco. E com isso, com certeza, a contribuição será muito grande para a despoluição do Igarapé São Francisco. Para combater e prevenir esses problemas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco, em parceria com a Universidade Federal do Acre, iniciaram um diagnóstico socioambiental e econômico da bacia do Igarapé São Francisco. Professor Lucas, esta pesquisa socioeconômica ambiental que foi feita nos bairros periféricos ou à margem do São Francisco, ela retrata a condição de vida dessas pessoas, a dependência delas com o rio, que na realidade ela estratifica, professor? De fato, nós conseguimos, através dessa pesquisa, elementos, eu diria, suficientes para compreender a dinâmica da relação dessa população com a natureza, especificamente com o Rio São Francisco. Há uma dependência dessa população, principalmente aquela que está mais à margem, mais diretamente ligada ao Rio São Francisco, desse rio. Essa população, portanto, ela tem essa vinculação e uma ligação muito particular. O rio tem as suas funções básicas para essa população. Por exemplo, parte da população, algumas famílias utilizam como fonte de abastecimento de água, outros utilizam como fonte de abastecimento de alimentos, de peixe, ainda que nas condições não tão recomendáveis do ponto de vista da saúde, mas o apoio e a participação da população ribeirinha foram buscados durante a execução do projeto. Os primeiros passos foram dados em outubro de 97 com a campanha Quem Ama Rio Branco Salva o São Francisco. Este foi o primeiro contato com a comunidade e com o problema do assoreamento do rio. Está havendo um desmatamento crescente na bacia. Nós tivemos um trabalho, uma análise temporal de 1977, 1976, 77 com cartas, 96 com imagem de satélite e 2001 com imagem de satélite. E essa análise temporal nos deu uma média de desmatamento anual de 3,62%. Nós temos hoje no estado todo 10% de desmatamento. E só na área da bacia do São Francisco nós já temos quase 60% de área desmatada. Isso é um aspecto gravíssimo que deve ser levado em consideração. Ele é um dos principais canais de drenagem da área urbana do município de Rio Branco. Se nós tivermos um canal de escoamento assoreado, essa água vai ter que correr para algum lugar. Então ela vai correr para as ruas, para dentro das casas. Então nós vamos ter as grandes alagações, vamos ter os grandes problemas das grandes cidades hoje em dia. Paralelo a essas ações, foi realizado um trabalho de conscientização junto aos moradores. A partir daí, começou a limpeza do Igarapé. Para retirar da bacia as grandes quantidades de lixo e entulho, foi preciso uma ação conjunta do Corpo de Bombeiro e vários outros órgãos e secretarias municipais. O esforço deu certo. Foram retiradas mais de 270 toneladas de sujeira e, na época, a vazão das águas do manancial aumentou. Entretanto, o desafio continuou a ser a poluição excessiva do local. Como tratar as causas e efeitos do problema? Depois da limpeza da região, a conscientização junto à comunidade começou o levantamento de informações. Descobriu como era o Igarapé antes de ser explorado pelo homem. Esta foi a segunda etapa do projeto de recuperação do Igarapé São Francisco. Com base em informações como características físicas, geológicas e fisiológicas, encontrar a melhor forma para recuperar e preservar a bacia.
O segundo passo foi com as informações levantadas. Elaborar ferramentas de manejo e conservação dos recursos hídricos e biológicos da região, além de construir um banco de dados para a Prefeitura de Rio Branco para projetos futuros de preservação, como dados de apoio para planejamentos, monitoramento e fiscalização ambiental. Essa é uma forma de garantir a continuidade do programa de recuperação do Igarapé São Francisco e garantir o uso racional da bacia. A capacitação de técnicos para atuarem no trabalho de controle ambiental foi outro ponto a ser executado para que a recuperação seja alcançada. Esses são monitores que farão a fiscalização ao longo da bacia. Eles vão verificar as degradações e explorações irregulares e o contínuo trabalho de conscientização da população. A inclusão de Rio Branco na Agenda 21 é mais um mecanismo para manter a preservação e exploração sustentável de áreas ambientais importantes para a capital do estado. Coibir os impactos que a pressão urbana causa, mantendo assim a qualidade de vida da população. Sobre o levantamento das características geográficas, físicas e biológicas da Bacia do São Francisco, foi utilizado dados georreferenciados. O objetivo é, com a compreensão do espaço, dar base a um futuro planejamento de gestão ambiental. Olha, o principal objetivo desse projeto é diagnosticar toda a situação socioambiental da bacia, identificando toda a problemática, principalmente relativa aos índices de poluição. A busca de recursos, ela se consolida a partir de um estudo com caráter científico. Sem dúvida. Inclusive esse trabalho é um trabalho pioneiro, né? Não se tinha dados confiáveis a respeito da bacia. Com estes estudos a gente poderá formular projetos confiáveis para poder negociar junto a agentes internacionais para implementação de projetos. E inclusive orientar a definição de políticas públicas municipais referentes ao programa de gerenciamento de bacias municipais. Cartas temáticas também serão elaboradas com as informações coletadas sobre elementos estruturais da paisagem. Entre elas, vegetação, e para isso foi necessário um levantamento criterioso das espécies da bacia. Quando nós vamos coletar material para fazer o levantamento da riqueza, as coletas são aleatórias. O que tiver com flor ou fruto é coletado. Também foram levantados dados hidrográficos, solo, clinografia, malha viária e ocupação da área. Esses indicadores vão subsidiar o monitoramento e condução da exploração sustentável da bacia. Ainda nesse processo, a participação da comunidade é fundamental. O papel da população é, junto com os técnicos treinados, ajudar no gerenciamento ambiental do Igarapé, auxiliar na fiscalização, evitar a contaminação do solo e da água, denunciando as infrações. Assim também estará garantida a continuidade da primeira etapa, que foi a conscientização desses moradores. Tecnologia de ponta para obter com precisão dados sobre o meio físico do Igarapé São Francisco. Para chegar à exatidão, foram utilizados em conjunto sistema de informações geográficas, imagens orbitais e receptores GPS. Esses dados serão representados de forma cartográfica. Toda a sociedade será envolvida em torno do problema para se chegar a uma solução. Esse é o último passo do projeto, procurando melhorar o ambiente, a qualidade de vida e promover o bem-estar social. A recuperação vai promover não só a recuperação do aspecto visual e a qualidade do recurso aquático, mas também a recuperação da bacia como um todo, né? As áreas desmatadas sendo revegetadas, tem uma importância muito grande em termos da manutenção da estrutura da bacia. Na região sul-ocidental da Amazônia, esse é o primeiro trabalho de categoria científica que está sendo feito em bacias municipais. Existem trabalhos um pouco mais amplos, pensando em bacias maiores, em nível de estado, mas na área municipal especificamente, é o primeiro trabalho que a gente conhece na Amazônia sul-ocidental. E a gente tem uma base de dados aí que é muito importante, que vai inclusive subsidiar propostas para a recuperação não só dessa bacia, mas de outras bacias.